Está todo mundo ouvindo? Bom, boa tarde para todos e todas, e para todas e todos. E vamos começar a nossa atividade de hoje. Mas eu gostaria de me apresentar, né? Quem sou eu? Meu nome é Selma Mariana Silva, eu sou aluna do doutorado aqui do PPFH. Eu fico brincando que hoje eu não sou qualquer uma, eu sou uma doutoranda qualificada, então vocês estão falando com uma doutoranda que é qualificada, prestes a ser uma doutora, né? E essa atividade, ela é uma atividade organizada pelos alunos do PPFH, com o apoio da nossa coordenação do curso, com o apoio do LPP. A ideia é estarmos ocupando essa universidade, esse espaço que é nosso, construído com a nossa luta, com a luta de todos nós. E a importância de estarmos aqui nesse momento, ela reside no fato de a gente estar vivendo um momento, não só aqui no Rio de Janeiro, de uma crise, né, sem precedentes, uma crise muito séria, mas uma crise que ela é nacional e uma crise que é mundial também. Então, a ideia de fazer essa discussão hoje, falando da crise da UERJ e o desmonte da universidade, da educação pública no nosso Estado, é fazer uma reflexão crítica sobre, crítica em diálogo, né, da universidade com a educação básica, porque eu também sou professora da educação básica, eu sou professora da rede, na qual estou em greve, sou professora do Colégio Paulo de Fontaine, sou professora também da FLATEC, do Instituto de Educação, que ainda está ocupado, e se alguém quiser contribuir com os nossos alunos, pode contribuir. Nós estamos precisando de alimentos, de água, de algumas coisas, podem contribuir, que é uma ocupação do exército que permanece, o Paulo de Fontaine acabou. Eu gostaria de convidar para compor a mesa, né, nesse momento, dois professores, né, conhecidos por todos nós, né, respeitados por todos nós, reconhecidos não só pela sua atuação política, pelo compromisso com a educação pública de qualidade. Gostaria de compor a mesa com o professor Gaudêncio Couto e o professor Carlos. Como são dois homens, e aí eu não vou dizer quem começa primeiro, quem começa depois, mas eu vou passar a primeira palavra para o professor Gaudêncio Couto, né, em função de que, como eu sou uma pessoa negra, na nossa tradição cultural, os mais velhos falam primeiro, e nesse momento a gente vai passar a palavra para os mais velhos, sabe? E aí, nesse sentido, antes de começar, primeiramente fora Temer, né, porque a gente não pode deixar de falar isso, que eu acho que é importante, mas eu estou muito, eu sei que talvez não fosse oportuno falar isso, mas em função das várias questões que a gente está vivendo, em função do que aconteceu ontem, que não é perto daqui, mas é um momento de grande intolerância, eu não posso deixar de falar do que aconteceu com esses 50 jovens que foram assassinados de forma brutal por serem quem eles são. E eu sei muito bem o que é ser discriminado por ser quem é. Sabe, eu sei o que é ser uma mulher negra e ser discriminada porque eu sou uma mulher negra. Também sou mãe de uma menina, de uma mulher lésbica. Então, quando eu vi essa notícia ontem, minha filha olhou para mim e disse que viu no meu rosto medo. E o medo é muito grande. E nesse momento, eu gostaria de começar essa fala, por isso que eu convidei o professor Gaudêncio Couto, do Tarcísio, mas eu acho que a gente não pode deixar de falar dessa juventude que está sendo massacrada e exterminada cotidianamente. Então eu gostaria de fazer nesse momento uma homenagem muito sincera a todos esses jovens, né, que estão sendo massacrados porque eles sei quem eles são. Se são gays, se são lésbicas, se são negros, sabe? Então, eu acho que é importante a gente não esquecer disso em nenhum momento e lutar cotidianamente contra a homofobia, contra o racismo, contra o machismo e contra qualquer forma de opressão. Tá bom? Passo a palavra para o professor Gaudêncio. Cada um falar a palavra para a gente começar. Boa tarde a todos e a todos. Primeiramente, agradecer aos colegas pós-graduandos aqui do programa o convite e, ao mesmo tempo, o desafio de pensar junto
Uma alegria estar uma vez mais, né, teve ali vários momentos com as escolas padres, debatendo, e em outros momentos. Estava conversando aqui nos bastidores, né, que a imagem que eu faço no momento é de dois carros que vêm em sentido oposto a 100 por hora, e a batida é 200, a equivalência os físicos mostram isso. Então, acho que a gente vive uma conjuntura exclusiva, né, em que o retrocesso pode ter esta velocidade e as saídas podem também ser auspiciosas, talvez não na mesma velocidade, né? E também me perguntava o que tem em comum a crise da UERJ, a crise dos nossos colegas do Estado do Rio de Janeiro, e a crise dos municípios aqui do Rio de Janeiro, né? Porque a gente poderia enviesar a própria análise se a gente achasse que a crise é só da UERJ. E até nós, talvez, muitas vezes olhamos de forma corporativa a crise da UERJ, né? E não vemos o subjacente à crise que se expressa em vários espaços com a intensidade e a gravidade talvez maior quando a gente desce do andar de cima da universidade para os andares, digamos, que cuidam da grande massa da população, né? E a primeira imagem, né, que me vem, né, é que aqui nós estamos num programa de pós-graduação e nunca a gente pode entender o real pelo que a gente vê, né? Nós aprendemos não só do ponto de vista de quem é materialista histórico, mas se a gente vai em Weber e outros, né, que a gente tem que buscar o subjacente àquilo que está sendo produzido. E, na verdade, a gente tem que ver que, historicamente, nós temos uma classe dominante, uma classe burguesa brasileira, incrustada em todos os espaços, né? Que ela é fundamentalmente, primeiramente, anti-nação, quer dizer, aqui nunca se pensou a nação, né? E como tal, também é anti a maioria do povo que a constitui. E isso explica que nós estamos na segunda década do século XXI, com 13 milhões de pessoas analfabetas absolutas. Nós temos 10 milhões de jovens que dizem que são geração nem, e que é uma categoria que eu não aceito, porque estão fazendo alguma coisa, né? Nem estudam, nem trabalham, é uma visão muito preguiçosa isso. E esses talvez estejam lá no Legase, boa parte deles, né? Outros morrendo aí nas nossas comunidades, etc. Então é uma burguesia antipovo, cuja cultura é de traço colonizador, né? E de traço escravocrata. E é também uma burguesia patrimonialista e nepotista. Eu tive a oportunidade de orientar algumas dissertações e teses um pouco sobre educação no Rio de Janeiro, né? E uma das características do Estado do Rio de Janeiro talvez seja exemplar no patrimonialismo, até pela história e o nepotismo, né? E portanto, este é um traço permanente. Aí, por isso que eu vou inverter um pouco a minha análise, né? Aqui é para um debate e dizer, bom, como é que este subjacente não vou trabalhar na sociedade, porque teria que trabalhar nos projetos de sociedade, eu vou trabalhar como isto se dá na educação e como o momento que a gente vive, nacional e local, potenciam todos os retrocessos nossos históricos. Eu vou pegar ao longo do século XX na educação. Nós estamos num movimento, Francisco de Oliveira chama isso um eterno castigo de Sísifo. Se a gente olha lá, desde os anos 10 do século XX, a luta dos autonomistas, dos socialistas, pela educação pública e laica, inclusive, o caráter de laicidade muito demarcado pelos autonomistas. E, posteriormente, a Semana da Arte Moderna, né, que, na verdade, demarca na área da literatura, da arte, né, que aqui existe um povo, né, que se nós formos pela
visão da constituição histórica do ser humano, aqui não somos descendentes de um macaco de segunda natureza, né? E para os criacionistas não seria um Deus bastardo, né? Pelo menos isso, ainda que Deus hoje seja uma mercadoria barata aqui no Brasil, do ponto de vista que a gente está vendo, inclusive, da bancada de pastores, né, que vendem Deus como se vende Coca-Cola, em nome do mandato, em nome de criar templos, etc. Então, a Semana da Arte Moderna se desdobra no campo da educação para os pioneiros dos anos 30. Né? Nós temos em 34 uma Constituição em que dá direito à mulher votar pela primeira vez, veja, 34, 30. Mas em seguida veio o quê? Veio uma ditadura Vargas. E aí já há uma demarcação no Brasil de um conluio, né? De Vargas negociando com a Igreja Católica naquele momento, né? Com o monstro do comunismo, né? O que hoje é o único sistema no mundo, o Sistema S. Né? O Sistema S, não tenho nada com nenhum trabalhador do Sistema S, são nossos parceiros. Mas como instituição, ela é uma anomalia, né? Em que os dinheiros de várias políticas que estão aí drenados e geridos por quem? No sentido privado. Né? Mas a ditadura, não vou me demorar nisso, a ditadura Vargas acabou, né? E aí nós temos um momento mais auspicioso, talvez do século XX, do ponto de vista de movimento, para erradicar aquilo que era mais fundamental. De pé no chão também se aprende a ler, né? E eu sempre digo isso, Paulo Freire a Pedagogia do Proibido é síntese desse tempo. Mas síntese por quê? Porque é um movimento do cinema novo, do teatro popular, da cultura popular, das lutas camponesas, da reforma agrária. Aí é que se começa a discutir fundamentalmente, inclusive na política, na sociologia, demarcar aquilo que classicamente se chamaria as reformas estruturais. Ainda que dentro da ordem, mas contra a ordem, como nos ensinava Florestan Fernandes. Reforma agrária, reforma tributária, reforma política, é desde aí que se arrasta. Né? E este momento é um momento de grande ebulição na sociedade. Entretanto, ele é interrompido exatamente por esta característica desta classe burguesa que não suporta um pequeno avanço de mais gente subir um pouco no degrau que faça sombra. E tivemos aí o golpe empresarial, civil, militar de 64, que, como o Daniel Tavares nos sintetiza muito bem, quem não viu esse documentário vale a pena, um dia que durou 21 anos. E aí eu posso dizer que a minha geração pôde fazer um inventário no atacado e no varejo do que foi a ditadura, né? Porque teve mudanças no plano educacional da pré-escola à pós-graduação. E aí é que começou a ditadura, que inoculou uma noção que perdura e ela hoje se potencia com outros elementos, porque a educação não é um direito social e subjetivo, nem a educação básica, ela é um capital. Nós tivemos aqui um professor no nosso programa, o professor alemão, alguns de vocês fizeram o curso Emma Aflater, né, que tem um livro chamado, o último livro traduzido aqui, O Fim do Capitalismo Como Nós Conhecemos. E ele diz o seguinte, lá na página 20, que uma universidade alemã de 2 em 2 anos, esqueço o nome agora, elege uma não palavra para dizer noções que degradam a vida humana. E em 2004 elegeram a noção de capital humano, para ter colocado no imaginário do mundo a ideia que a educação é uma mercadoria. A ditadura fez a reforma universitária, nós, no mestrado, me recordo, não tínhamos o direito de fazer pergunta aos professores, por exemplo, que davam as conferências de estudos brasileiros, era na universidade, e morada cívica era no ensino fundamental. Nós podíamos fazer por escrito e não tínhamos direito de réplica. Na pós-graduação disso. Enfim,
Mas a ditadura também, estou aqui esquemático, né? A ditadura então acumulou um retrocesso no imaginário, inclusive na formação dos quadros na universidade. Eu diria que grande parte dos programas de pós-graduação, ainda hoje, em várias áreas da economia, mas também da educação, tem subjacente esta noção. Nem todos os programas de pós-graduação são os programas que têm uma visão crítica na educação. E, entretanto, a ditadura, por aquilo que é uma ditadura, que é falta exatamente de hegemonia de um grupo sobre o outro, as ditaduras têm prazo contado, né? E as lutas que muitos pagaram o preço, alguns da vida, outros com exílio, etc., a ditadura acabou. E aí nós temos um outro período de grandes debates na educação. Conferências brasileiras de educação foram momentos fantásticos de ir cunhando o ideário. Me recordo, era remar invertendo o sinal. Inverter o sinal significava inverter o sinal que a ditadura tinha tomado. E aí que se retoma as teses como um avanço no campo da educação, da inclusão do pensamento de Gramsci, Bourdieu, Althusser, Foucault. É ali que se começa nos programas de pós-graduação ter dentro um crivo de pensamento crítico na pluralidade que esses autores têm nas suas visões teóricas, etc, etc. E portanto, ali se fez a disputa teórica pela educação básica, pública, universal, laica, gratuita e unitária, nós discutimos nesse momento. Foi um momento auspicioso na Constituinte. Entretanto, Florestan Fernandes, que é quem acompanhou teórica e politicamente esse percurso, quando acaba a Constituinte, diz o seguinte: eu pensava que saindo na Constituição a educação sairia como matéria de primeira. Não, pelo contrário, continua como uma questão de segunda ordem. Este contexto, então, dos anos 80 é interrompido por algo que é um retrocesso pior que a ditadura. Eu tenho um pequeno texto que chama Da Ditadura Civil-Militar à Ditadura do Mercado. Os anos 90 foram de um retrocesso brutal na sociedade brasileira, porque agora não sobre a ditadura, mas sobre a letalidade da formulação do neoliberalismo, martelada diuturnamente pela mídia empresarial, né? Se colocou a ideia que tudo que é público é ineficiente, tudo que é público é perdulário, e portanto ali se começou a avançar muito mais que nos recursos da educação. As teses de gerir a educação pública por setores, por OS, etc, etc. E a tese do ex-ministro Paulo Renato, que a universidade brasileira não precisaria ter grandes pesquisas, era mais econômico tomar as melhores inteligências e formá-las no exterior. Isto está numa revista, não lembro o nome, tenho na minha casa agora, lá abertamente isto é, mandar os nossos melhores e produz e aliás, ele acrescentava, porque o conhecimento já existe, nós podemos comprá-lo, nós podemos, enfim, transferi-lo naquela ideia histórica também do mimetismo, etc. E, portanto, a década de 90 vai ter um agravante na sociedade, no mundo. E ali o percurso seria longo. Com a crise do socialismo realmente existente, Margaret Thatcher vai dizer: não há lugar para todos, no fundo. Eu não vejo a sociedade. Ele diz: vejo indivíduos. Logo, o problema não era a sociedade, é indivíduos. Quando eu estava fazendo um embate frontal com os sindicalistas, né? Portanto, ali a noção no campo, as noções no campo de educação começam a ser naturalizadas. Emprego não é mais emprego, é empregabilidade. Qualificação não é mais qualificação, é competência. E para os que não encontram, sejam empreendedores, né? Ser autopatrão. Então, todo esse diário, ele penetrou, e os gestores, boa parte deles, uns morreram, como o Paulo Renato, mas
Os pais dessas ideias também estão ali com grande poder. A perspectiva era interromper esse percurso com a eleição do governo Lula. Percurso com reflexos no âmbito dos estados, municípios, etc. Eu não sou daqueles que acham que o governo Lula foi igual a Fernando Henrique Cardoso. No estrutural, sim. Né? Aliás, eu diria mais. Nunca o capital ganhou tanto dinheiro como no governo Lula. Mas há mudanças significativas. Quem pesquisa, não dá para fazer uma análise meramente doutrinária disso, ou partidária disso. Eu acabo de fazer uma pesquisa dos institutos federais e, minimamente, gerou milhões de empregos, até para coxinhas. Né? Minimamente. Então, mas, por exemplo, políticas de transferência de renda para o salário mínimo, sim. E isso que estou reclamando agora. O Dornelles está dizendo isso. Está dizendo, nós temos que ouvir o mercado. E o mercado está dizendo, R$200, $200 é muito, porque historicamente era $100, etc. Transferência de renda por políticas que são todas elas ovos de serpente, necessárias. Qualquer governo de esquerda que assuma, se não tiver políticas de inclusão minimamente como travessia, não vai governar. Ou se vai governar, vai fazer o script. Claro que tem que ter mudanças. Por que ovo de serpente? Porque eu não quero cotas eternamente. Eu não quero cota para mulher, cota para isso, cota para aquilo. Aí nós temos que trabalhar na perspectiva dos direitos universais. E para isso é fundo público que tem que ter. Fundo público, o velho Hobsbawm dizia, nenhuma instituição privada, nem a igreja, nem uma ONG pode garantir direitos universais. Na modernidade, o Estado, mas não esse Estado. E o nosso grande Mésaros, que esteve aqui nesta mesa, 2 vezes pelo menos, diz, a montanha a galgar. O grande desafio, conquistar o Estado, mas não para ficar nesse Estado, mas para exatamente o Estado que hoje é fundamentalmente a grande disputa do capital. Quem é que garante a dívida interna de 45% de juros ao mês? Se a iniciativa privada não garante, é esta briga que está ali. É isto que, quando se fala, o discurso de Meirelles esse tempo todo é, primeiro, acalmar o mercado. Segundo, acalmar o mercado. Terceiro, acalmar o mercado. Terceiro, ter a base no governo para fazer as reformas. E quarto, vamos pensar em conter as demandas da sociedade. Eu me dei o capricho com ouvir as entrevistas e é de uma clareza sobre isso, etc. Qual foi o grande problema? E ali eu diria que a crise na educação e a própria crise da UERJ é parte também nossa. Sem essa autocrítica nós não vamos andar. Parte da dificuldade de ver o que é subjacente e de encontrar elementos de unidade naquilo que é inequívoco. Por exemplo, haveria alguma dificuldade de se pensar que todas as universidades pudessem se envolver públicas num grande movimento de tentar alfabetizar os 13 milhões que estão ali, da engenharia Claro que temos dificuldade interna. Claro, dificuldade enorme de fazer isso. Mas o que eu quero dizer, o grande problema dos 14 anos do governo Lula e Dilma é que quem tomou o Estado por dentro no campo da educação foram os intelectuais do capital, do agronegócio, todos pela educação estão aí. Eu digo isso de testemunho. Eu, durante 2 anos e pouco, dava assessoria junto com outros colegas, Maria Ciabata e outros, no ensino médio. Até 2004, se vocês lerem os textos da gente, não tinha penetração. Não tinha mais penetração. Então, a tese que eu gostaria de dizer é que o Estado foi tomado por dentro. O Estado nacional, e aqui no Rio de Janeiro a gente acompanhou isso de forma emblemática. Então, esta é uma grande derrota nossa.
E isto se coloca no horizonte, por isso que o golpe já está dado na sociedade, seja qual for a saída. Eu sou daqueles que quero que pelo menos o voto valha. Mas nós não podemos no dia seguinte admitir um governo igual, por exemplo. Não podemos admitir isso. Então, este quadro de fundo, né, é que potencia do ponto de vista do avanço no Estado, agravado por uma crise que é uma crise óbvia. Entende? Quem não vê isso, quer dizer, uma crise que pode também ter elementos que queiram potencial do golpe, internos e externos. Mas, por exemplo, só um indicador: você tem um barril de petróleo a 105, Estado do Rio de Janeiro com royalties, enfim, e de repente este barril de petróleo vai a 28, agora está recuperando, está a 50 e pouco. Mas operar 55 é operar, pelo menos no pré-sal, com prejuízo. Então, há um problema, sem dúvida, mas esse não pode ser a razão fundamental de dizer que não há, por exemplo, dinheiro para pagar, nesse momento, os funcionários da UERJ. Pior que isso. O mês passado não pagaram os aposentados do Rio de Janeiro. É muito pior que isso. Então, eu gostaria de frisar nos minutos, né? A crise da UERJ é uma crise que tem particularidades, porque eu conheço pouco a UERJ, são 10 anos que estou aqui, mas acompanhei muito, porque era a instituição que eu queria ver, pelas características. Quando me aposentar, vou tentar ir para a UERJ. É a universidade mais vinculada àquilo que se chama povo, para usar uma categoria ampla e ambígua, mas é a categoria, como o O'Donnell diz, que já inclui uma clivagem de classe. Mas, ao mesmo tempo, a própria UERJ tem uma história que ela se constituiu universidade com características muito específicas. Ela avançou muito nisso, né? Mas, ou seja, ela tem a crise da UERJ tem que ser olhada internamente, nós sabemos disso, nós temos que analisá-la internamente e analisá-la exatamente num percurso de desmanche do Estado, aí do Estado do Rio de Janeiro. Moreira Franco, que o Brizola definia muito bem. Aliás, faz falta o Brizola. Faz falta, sem dúvida nenhuma. E quem diz é um grande mestre meu, o maior crítico talvez do Partido dos Trabalhadores, como um dos fundadores, Francisco de Oliveira. Há pouco tempo deu uma entrevista: Brizola faz falta. Pelo menos ia botar a boca no trombone e teria algumas expressões para se comunicar melhor que a gente com a grande massa. O chamava o gato angorá. Se a gente olha o percurso do Estado do Rio de Janeiro, foi tomado de assalto. O ex-governador que está aí quietinho, né? Quem é o ex-governador? Então, no fundo, o PMDB, mas não é só o PMDB, porque é uma aliança, né? Que foi gerindo o Estado ao longo do tempo, faliu o Estado do Rio de Janeiro, num certo sentido. Quer dizer, eu acho que existe um superdimensionamento disto, dado a própria negociação que existe hoje dos estados e municípios com o governo federal. É um jogo de falsidades, né? Ninguém está preocupado em resolver a crise, cada um está querendo levar um pouco melhor. O Rio Grande está falido, o Rio de Janeiro está falido, o Rio Grande do Norte está falido, então ninguém quer mexer exatamente onde poderia desfalir os estados. O que é isso? Só uma auditoria rápida. Eu acompanhei isso no Equador. Eu estava no Claxo à época e saí do Claxo, mas com muitos vínculos ainda na América Latina. E a vice-presidente, a vice-ministra de Planejamento, Ana Maria Larea, uma grande quadro, e me comunico seguidamente. E ela mostrou o seguinte, aliás, a própria Fatorelli nos mostrou aqui o que foi a auditoria no Equador. Os dados de saúde, educação, etc.
Então, o negócio do pré-sal, por exemplo, isso foi um erro do Plano Nacional de Educação, um erro do governo, jogar para o pré-sal a ideia dos recursos para o Plano Nacional de Educação. O próprio Elmar Alfader aqui, ouvindo isso, dizendo, mas como vocês vão pensar que vão ter dinheiro do pré-sal para a educação, vão vincular o direito à educação a isso, e num bom alemão português dizer, o pré-sal é um papelzinho. Não sei se vocês lembram isso, o pré-sal é um papelzinho, e ele foi premonitor, né? Cadê o pré-sal, né, do ponto de vista dos recursos de educação? Então, o que eu gostaria de discutir dentro desse contexto é tentar aprofundar essa ideia. A crise é uma crise que tem longo tempo. Aqui eu tinha feito uma nota, e vou concluir com ela, que nós temos conjunturas de longo prazo, e conjuntura é medida pelos fatos. E que fatos? Na sociedade é pelo embate de relação de classes e frações de classes, pelos direitos de acesso ao fundo público e a dirigir a sociedade. 64 foi uma conjuntura de longo tempo, 20 anos. 90 foi uma conjuntura de médio, 10 anos. E agora nós estamos numa conjuntura de curtíssimo. Ela se acelerou 2013, 2014, e agora é difícil acompanhar os fatos, né? É muito difícil. Mas o que me parece que essa conjuntura da tomada do Estado brasileiro pelo bloco do PMDB, e que quem está por trás, na verdade, gerindo é o PSDB. Olha onde é que estão os quadros do PSDB. No Ministério da Fazenda, no Ministério de Relações Exteriores e na Petrobras. E internamente, olha como é que a Maria Helena Magalhães, os quadros, isto é, do ponto de vista da educação, vem o receituário potenciado com todo esse lamaçal de crise dos anos 90. Só que nós não estamos nos anos 90, nem nos anos 10. Entende? Então, discutir um pouco a crise da UERJ, e isso também nos coloca questões do ponto de vista da própria nossa greve, como a UERJ tem 1 milhão de motivos para estar em greve, né? Talvez pudéssemos dizer, para a UERJ seria mais interessante nesse momento dizer, nós queremos dar aula, talvez, mas ao mesmo tempo dizer, a UERJ não pode funcionar que não tem condições. Isso é um paradoxo, é uma contradição. Até o reitor disse isso tempos atrás. Disse, se a greve parar, não tem condição. É só ver. Então, eu acho que talvez mexer um pouco a nossa forma clássica de enfrentar os nossos problemas, mesmo da greve. Eu não estou aqui, a greve tem 1000 motivos. Tem 1000 motivos. Agora não há mais, né? Eu estava indo na UERJ agora dizendo, estamos quase para encaminhar, né? Agora o governo R$1.000, depois no X, entende? Sem perspectiva de... então não sei se também não existe ali um jogo de interesse no sentido desse momento de negociação, com os estados e municípios. Enfim, o grande desafio talvez, para analisar isso, é que o subjacente implica ver a direção de onde vão as forças, né? Qual é o sentido dessas forças? Se é para conservar e ampliar esse conservadorismo, ou se é para avançar e ampliar, digamos, os processos democráticos, etc. Até onde eu enxergo nesse momento a primeira tese está posta. Não que a sociedade não esteja se mobilizando, mas ela está bloqueada. Só funciona a mídia pessoal, né? Os blogs, etc. Porque a grande mídia é o plantão oficial, né? No fundo é isso. É impressionante, a mim me agride quando o Temer diz, eu tenho só 2 anos e meio para governar, ao mesmo tempo diz o governo provisório, né? Então é de uma desfaçatez brutal. Mas a pergunta é, exatamente, dentro desse percurso, né, qual a natureza dessa crise da UERJ? Mas eu não gostaria de pensar só a UERJ, porque eu acho que isso é um vício nosso. Até a dificuldade de a gente ver as greves dos colegas do Estado, do município, etc.
O nosso programa de pós-graduação, e aqui da nossa coordenadora, sabiamente, desde as duas últimas greves, nós paramos de dar aula na pós-graduação e essa vez paramos de defender teses e qualquer documento, porque achamos que é uma safadeza nossa, seria a palavra, com a graduação, havia uma greve da graduação, e aliás isso continua na UERJ, continua na moda, na média, é o desvio padrão que não continua. Isso nós temos que discutir internamente, porque sem o que nós